Por que o choque de custos do fechamento do Estreito de Hormuz ainda irá longe? Você está acompanhando o Curadoria de número 31. Acabou de sair, bem recentemente, minutos antes dessa gravação começar, que o Irã anunciou que o Estreito de Hormuz será reaberto em uma duração deste cessar-fogo, durante a duração deste cessar-fogo, que vai, até as notícias que a gente tem até o presente momento, até o dia 22 de abril, que é a próxima quarta. Né? Esse episódio está sendo gravado no dia 17 de abril, uma sexta-feira. Em função disso, os mercados já estão reagindo muito positivamente, o petróleo está desabando, as ações estão subindo para caramba. Só que assim, desculpa a água no chope. Eu estou aqui para lembrar com esse episódio que há um choque de custos já contratado, tá? E esse choque de custos, além dele não ser trivial, ele vai durar muito mais tempo do que a gente imaginaria e todos nós gostaríamos. O primeiro ponto, que é sempre importante de ser relembrado, também já foi comentado aqui em outros episódios, é que os navios que haviam saído daquela região antes do conflito se iniciar, né, antes do fechamento efetivo do Estreito de Hormuz, eles já chegaram aos seus destinos em todas as partes do mundo, até o dia 15 de abril. Então, né, hoje nós estamos no dia 17 de abril, se você estiver ouvindo no dia que esse episódio foi ao ar, quer dizer que nós estamos no segundo dia aí, teoricamente, que não chegam mais navios que haviam partido anteriormente. Porque, novamente, esses navios não são como uma entrega do Mercado Livre, do Sedex, da Amazon. Eles demoram 40, 44, 45 dias para percorrer, dependendo da localização, a distância entre aquela região e a localização final. Então, quer dizer, todos os navios que estão parados lá agora, eles vão demorar mais ou menos esse tempo para chegar nos seus destinos finais. Então, quer dizer, se agora não está chegando, há um descasamento aí das entradas desses produtos. Desculpa a água no chope, pessoal, mas ainda que a situação efetivamente se resolva e esse cessar-fogo passe de temporário até o dia 22 de abril para permanente, né, uma situação que realmente seja encaminhada de fato nos próximos dias, o que é uma possibilidade, todos estamos torcendo para que isso aconteça. Ainda que isso aconteça, existem 4 fatores que explicam que esse choque de custos já contratado, ele tende a durar pelo menos alguns trimestres, né, segundo algumas previsões do mercado, até o final de 2027. O primeiro desses motivos é o seguinte: não tem só petróleo ali parado. Foi levantado por algumas fontes, mas a Arábia Saudita tem uma tubulação que consegue passar 7 milhões de barris de petróleo por dia. Isso ajuda? Ajuda, de fato. Isso faz diferença. Agora, você só passa petróleo por essas tubulações. Todos os outros itens que estão parados ali, por exemplo, os derivados de petróleo, por exemplo, fertilizantes, por exemplo, hélio, que é utilizado na fabricação, né, na produção de semicondutores, tem uma miríade de itens ali parados e que também não estão chegando, logicamente, porque se está fechado ali, tanto a entrada quanto a saída, existem diversos itens que não estão chegando e não estão saindo, que não é só o caso de passar por uma tubulação. Então, quer dizer, todos esses itens que não estão conseguindo passar por outros caminhos, ou seja, todos os itens, exceto o petróleo, que está conseguindo passar ali por essa tubulação da Arábia Saudita, eles estão parados. E, para piorar, alguns desses itens específicos que estão parados, como é o caso do hélio, ainda tem uma dificuldade. Quando esse hélio é colocado nesses, não sou especialista da área, mas vocês vão entender, nesses botijões de gás imensos dentro de um navio, ele não fica preparado na condição ideal para que ele dure mais. Ou seja, é como se ele ficasse parado ali, vazando, perdendo a capacidade. Né? Algumas estimativas já dizem que cerca de 1/3 do gás que está ali parado já evaporou. Então quer dizer, abriu agora, todos os navios vão passar, problema resolvido? Esse é o primeiro ponto. Não, porque não é só petróleo que está ali parado.
O segundo ponto, diversas estruturas produtivas, tanto de petróleo quanto de gás e de derivados, foram destruídas. E para reconstruir isso é demorado, né, leva tempo e leva dinheiro. Para vocês terem uma ideia, só uma das estruturas que foi destruída durante esses diversos ataques é uma estrutura com custo aproximado de 20 bilhões de dólares. Ah, não, mas nessa indústria 20 bilhões de dólares é um troco, rapidamente eles vão conseguir esse financiamento de novo? Pode ser que isso aconteça. Mas e o tempo para reconstruir isso? É da noite para o dia? E você reconecta tudo direitinho ali? Não, não é. Essa ampliação de capacidade, claro que são coisas diferentes, mas em outro episódio que falamos sobre a questão da Venezuela e por que a Venezuela, né, concordando com a tese de que a Venezuela é ininvestível, que não é tão fácil retomar essa produção, é análogo o motivo. Né? Não é tão fácil você ampliar essa produção de novo. Né? Como costumam dizer nas aulas de economia, a oferta ela é rígida, né, ao longo do tempo. A demanda ela pode variar, de fato, ela pode aumentar, pode diminuir, mas a oferta, né, para você conseguir colocar alguma coisa para jogo, para ser oferecida, ainda mais que tenha tanta especificidade, como é o caso dessas commodities, não é a coisa mais trivial do mundo. Então num cenário muito otimista, pelo menos alguns meses vão ser levados, talvez alguns trimestres, para que essa estrutura seja reconstruída. Terceiro ponto, existe um potencial efeito Dubai. Esse aqui eu acredito que seja o ponto mais polêmico e do qual mais haverá discordância, né, nos comentários de todos vocês que estão acompanhando esse episódio. E por que eu digo um potencial efeito Dubai? Durante muito tempo aí, uns 15, 20 anos, até mais tempo do que isso, Dubai se vendeu como um paraíso no meio de uma região meio complicada. Não, venha investir aqui, você vai ter muitas vantagens tributárias, venha comprar um imóvel aqui e tudo mais, porque é super tranquilo, é um entorno que é meio complicado. E com esse período todo, né, do que aconteceu agora, o que a gente verificou é que não é bem assim, né? Então, se você for parar para pensar, por que eu digo que provavelmente esse ponto vai gerar polêmica? Porque uma coisa são, sei lá, influencers e grandes milionários se mudando para Dubai, ou pelo menos tendo domicílio fiscal em Dubai, e outra coisa é a indústria petrolífera. Mas eu gosto de deixar essa semente de pensamento porque é o seguinte, será que estruturas tão caras, tão sofisticadas quanto essa de 20 bilhões de dólares que foi danificada de gás, se eu não estou enganado, ou no Omã ou no Catar, em um dos países ali do Golfo. Será que estruturas tão sofisticadas vão ser construídas do mesmo jeito, agora que se sabe que a qualquer momento um louco nos Estados Unidos pode botar tudo a perder, simplesmente porque alguém chegou no ouvido dele e falou, pode ir que agora vai dar muito certo e é a sua vez de fazer diferente do que os outros fizeram nos últimos 47 anos? Será que todo mundo está disposto a fazer investimentos nessa mesma velocidade, desse mesmo jeito? Ou então, caso esses investimentos sejam feitos, será que não vai ser necessário uma nova estrutura de proteção para que sejam dissipados eventuais riscos de novos problemas? Enfim, não é trivial, tá? O que eu estou querendo dizer com esse terceiro ponto, potencial efeito Dubai, é justamente, não vai ser a coisa mais simples do mundo simplesmente reconstruir isso como se nada tivesse acontecido. E em quarto lugar, que eu acho que é o ponto mais sensível aí, pelo menos para o curto prazo, para os próximos meses, é que é o seguinte, os preços que subiram, e subiram na base de 2 dígitos, em alguns casos até 3 dígitos por cento, nas últimas semanas em virtude desses conflitos, esses preços que subiram de acordo, levando em consideração as expectativas de redução de oferta. Só que, mesmo com a reabertura, que foi anunciada nesse momento, minutos antes dessa gravação começar, e que deve durar até o dia 22 de abril, daqui a pouco vai faltar produto. Em algumas regiões do planeta que dependem mais dos itens que estão ali parados. Gente, nós não estamos falando de uma coisa trivial. Só em petróleo são 20%. Né? 20% da oferta global de petróleo passava por ali todos os dias. E tem basicamente um mês e alguns dias, que a situação está completamente fechada. Quase um mês e meio, vamos colocar um mês e meio na conta.
que a situação está fechada. Então, definitivamente, notícia boa que reabriu agora, e tomara que seja uma notícia duradoura, que ninguém ali da região estrague esse cessar-fogo e que a coisa possa ser retomada, né, a normalidade como era antes desse conflito absolutamente imbecil, tomara que isso aconteça. Mas, de novo, não se engane, já há um choque de custos contratado, e esse choque de custos, tomara que todos que estão prevendo isso estejam errados, mas esse choque de custos deve ir pelo menos até o final de 2027. E isso vai impactar a inflação no mundo inteiro, isso vai impactar a política monetária no mundo inteiro. E nesse momento, talvez você esteja se perguntando, ok, entendi todos os pontos, concordo com alguns, discordo de outros, mas o que é que objetivamente eu tenho que acompanhar para entender o que é que vai acontecer de agora em diante? Duas coisas. A primeira, o que o Irã está dizendo sobre essa situação. Ah, mas por que o Irã? Você confia no Irã, não confia nos Estados Unidos? O Irã efetivamente controla aquela região. Controlava antes e vai controlar ainda mais agora, depois de toda essa cagada. Então, quando o Irã, que está efetivamente controlando a região, disser está aberto, é porque provavelmente os navios vão retomar a normalidade de alguma maneira. Até porque, isso já foi falado várias vezes em vários episódios, nesse mês e meio de conflito, os Estados Unidos já falaram umas 8, 9 vezes. Os Estados Unidos não, deixa eu personalizar a coisa. O Trump já falou umas 8, 9 vezes que ganharam e depois que não tem importância e depois que tem que abrir porque é muito importante, enfim. Então, né, fala demais, dá bom dia a cavalo, como dizem aqui no interior de São Paulo. Então, observe, esse é o primeiro ponto. Observe o que o Irã falar sobre isso. Ah, tá reaberto, não estamos interrompendo nada, estamos só cobrando pedágio. Beleza, esse é um ponto. E o segundo ponto, acompanhe qual o fluxo objetivo de navios que estão passando pela região. E haverá um link na descrição desse episódio, que é o site Hormuz Tracking, que acompanha diariamente o fluxo de navios por especificidade, se é petroleiro, se é de carga seca, vale a pena vocês acompanharem. São as únicas duas coisas que vocês precisam acompanhar. O resto é ruído. Não precisa acompanhar, fala de fulano, de ciclano, mas a gente vai aumentar a oferta. Acompanhe isso, o que o Irã está falando sobre a região, porque eles efetivamente direcionam a passagem por ali, e o fluxo em si. Tomara que as previsões mais otimistas de que o fluxo seja reaberto e de que não exista uma escassez tão grande, tão severa, estejam corretas. E que esse custo, claro, não seja empurrado por tanto tempo quanto se está sendo previsto nesse exato momento. Caio Augusto, diretamente do dia 17 de abril de 2026. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, de compartilhar e de deixar a sua opinião, principalmente se você discordar, se você concordar. E até o próximo Curadoria.